Olá a todos, professor Lucas Barbosa falando. Nesta aula nós vamos falar de teníase e cisticercose. Teníase, conhecida como tênia por solitário, e a cisticercose em alguns lugares do Brasil, conhecida como canjiquinha ou lombriga de cabeça, ou lombriga na cabeça. Aqui a gente vê o seguinte, que a teníase ela tem como hospedeiro definitivo o homem e ele se infecta ao ingerir carne suína ou bovina, crua ou mal cozida, infectada pelo cisticerco ou da tênia solium ou da tênia sarginata. Já a cisticercose humana é adquirida na ingestão acidental de ovos viáveis de tênia solium, que foram eliminados nas fezes por portadores de teníase. Pessoal, a tênia solium é aquela que vai estar presente nos suínos, na carne de porco. É a espécie que vai infectar o porco. Já a tênia sarginata, ela vai estar presente na carne bovina. Aqui nessa figura nós vemos os ovos de tênia. Não dá para distinguir, tá, pela microscopia, qual a diferença do ovo de tênia solium e do ovo de tênia sarginata. E aqui a gente já parte para a morfologia desse parasito. Aqui a gente já vai partir para a morfologia e diferenciar tênia solium de tênia sarginata. A tênia solium ela tem como hospedeiro intermediário o porco, né, os suínos, como a gente já viu aqui. E esse parasita ele vai apresentar uma região que a gente chama de rostro com vários ganchos. Esses ganchos vão aderir ao epitélio intestinal. Nós temos que toda essa região aqui da cabeça é chamada de escólex. E esse escólex ele vai ter vários ganchos para aderência, como nós já sabemos na região do rosto. O hospedeiro intermediário, o porco. A localização do cisticerco no porco pode ser no coração, diafragma, cérebro, língua e músculos mastigadores. Já a tênia sarginata, ela não tem o rosto com aqueles ganchos. Ela vai possuir apenas as ventosas para aderência. Ela pode chegar até 12 metros. Ela é maior, né, a tênia sarginata, do que a tênia solium. Veja que aqui, ó, a tênia solium pode chegar até 7 metros. O hospedeiro intermediário da tênia sarginata são os bovinos, a carne de boi. A localização do cisticerco no hospedeiro intermediário vai ser apenas nos músculos. Aqui a gente tem um pouco mais de morfologia. Nesse caso aqui nós teríamos a morfologia da tênia solium. Várias estruturas existem nas duas, em ambas, né? Que a gente vê ó, que é a cabeça chamada de escólex. A região que está os ganchos é chamada de rostro, que tem apenas na tênia solium, com vários ganchos. As ventosas para aderência. O corpo, as proglótides, que são várias estruturas repetidas. Ó. Você vê que tem várias proglótides. E aqui, ó, na figura do lado, tem mostrando quais são as estruturas que tem dentro de cada proglótide. Nós podemos observar o ovário. Em cada proglótide tem ovário, tem útero, tem o conducto espermático, tem o poro genital, tem uma vagina, tem um testículo e uma glândula de germinação. Então veja que é um parasito hermafrodita. Aqui a gente vê as principais diferenças entre tênia solium e tênia sarginata. Na tênia solium a gente tem um escólex globoso com rostro, né, e com dupla fileira de acúlios. Já a tênia sarginata, ela vai ser, o escólex, a cabeça vai ser quadrangular e não globosa, não vai possuir rosto e não vai possuir os acúlios, que são aqueles ganchozinhos. Em relação às proglótides, na tênia solium, nós vamos ter ramificações uterinas pouco numerosas, de tipo dendrítico. Nós já vamos ver imagens que vão detalhar melhor isso. E essas proglótides saem passivamente nas fezes. Já a tênia sarginata, em relação às proglótides, as ramificações uterinas são muito numerosas, do tipo dicotômico, nós vamos ver a imagem, e saem ativamente do intervalo das defecações.
Em relação aos cisticercos, a tênia sólio, a gente chama esses cisticercos de cisticercos celulose e esses cisticercos vão apresentar acúlios. Já a tênia sarginata, a gente chama esse cisticerco de cisticercos bovis e não vai apresentar acúlios, obviamente, né? Em relação à capacidade de levar cisticercose humana, a tênia sólio, ela vai poder causar cisticercose humana. Já a tênia sarginata não vai poder causar cisticercose, ok? A tênia sarginata só pode causar ateníase. Em relação aos ovos, não é possível distinguir microscopicamente os ovos de tênia sólio e de tênia sarginata. Bora continuar. Aqui você vê uma figura das diferenças morfológicas novamente. Tênia sólio com rosto e acúlios, tênia sarginata sem rosto, sem acúlios. Tênia sólio, o escólex globoso, tênia sarginata, escólex quadrangular. Aqui a gente tem a diferença entre as proglótides. Professor, por que o senhor está falando que tem diferença de proglótide, não sei o quê? Porque, olha, no exame diagnóstico, você vai fazer uma técnica, para visualizar melhor essas proglótides e a partir da morfologia dela que você vai dizer se a infecção é por tênia sólio ou por tênia sarginata, ok? Aqui você vê a diferença entre a proglótide da tênia sólio e a proglótide da tênia sarginata. Vamos ver nessa figura aqui, ó. Tênia sólio, as proglótides grávidas, né? Vão ter formato quadrangular, útero com 12 pares, a forma, as ramificações dendríticas, e dentro dessa proglótide, de cada proglótide vai ter cerca de 80 mil ovos. Já na tênia sarginata, nós temos que o formato dela é mais retangular, o útero tem mais ramificações, com cerca de 26 ramificações, ramificações do tipo dicotômica, e tem mais de 100 mil ovos nesse tipo de proglótide. Aqui, o próprio livro, o Neves, 11ª edição, ele coloca características para identificação das tênias humanas. A tênia solium, o escólex tem rostro armado, a proglótide grávida tem ramificações uterinas pouco numerosas e do tipo dendríticas. Já a tênia sarginata, o escólex, vou marcar aqui, ó, já a tênia sarginata, o escólex sem rostro, obviamente, a proglótide grávida com muitas ramificações uterinas e do tipo dicotômicas. Veja que a tênia sarginata, a proglótide dela é mais musculosa do que a tênia solium. A forma de transmissão, como nós já vimos lá em cima, teníase, o hospedeiro definitivo humano, infecta-se ao ingerir carne suína ou bovina, crua ou mal cozida, infectada pelo cisticerco, tanto da tênia sólio quanto da tênia sarginata. E a cisticercose, ela é adquirida pela ingestão de ovos viáveis de tênias apenas da tênia sólio, que foram eliminadas nas fezes do portador de teníase. Aqui nessa figura nós vemos o modo pelo qual o ser humano adquire a cisticercose, que é pela ingestão de ovos de tênia sólio apenas. Ele ingere os ovos de tênia sólio, esses ovos vão passar, né, lá pelo estômago, e lá na mucosa do intestino delgado, o que é que vai acontecer? Ele vai penetrar e vai partir para a vênula, depois das veias mesentéricas, sistema porta, fígado, via cava, depois vai para o coração, depois para os pulmões, para a aorta, e da aorta, o que pode acontecer? Pode ir para os órgãos, para os olhos, para o cérebro e para os músculos. Aqui fala novamente dos mecanismos de transmissão. Essa parte aqui a gente já viu, vamos partir para a parte de baixo. Pode haver autoinfecção externa, quando os portadores de tênia sólio eliminam proglótides e ovos de sua própria tênia, levando-os à boca pelas mãos contaminadas ou pela coprofagia. Mas também nós podemos ter a autoinfecção interna, que pode ocorrer durante vômitos ou movimentos retroperistálticos do intestino, possibilitando a presença de proglótides grávidas ou ovos de tênia sólio no estômago. Estes, depois da ação do suco gástrico e posterior ativação das oncosferas, voltariam ao intestino delgado
desenvolvendo o ciclo autoinfectante. E nós podemos ter ainda a heteroinfecção, que ocorre quando os humanos ingerem alimentos ou água contaminados com os ovos de Taenia solium, disseminados no ambiente através das dejeções de outro paciente contaminado. Pessoal, aqui a gente tem dados em relação à infecção por teníase. Você vai ingerir a carne bovina ou suína com cisticercos. Nas imagens posteriores eu vou mostrar para vocês como identificar nas carnes esses cisticercos. Tem várias imagens para facilitar. Esses cisticercos vão ser ingeridos, dentro dele vai ter as larvas, né? E aí essa tênia vai se desenvolver lá no teu intestino, vai se fixar o intestino pelo rosto, se for da Taenia solium, pelo rosto e pelo rostros acúleos, né? E também pelas ventosas. Já se for a Taenia saginata, ela vai poder se fixar apenas pelas ventosas, então a fixação é um pouco mais frouxa. Professor, e o ciclo biológico? Pessoal, o ciclo biológico, o hospedeiro definitivo é o homem. E o hospedeiro intermediário pode ser ou o porco ou o boi. O humano portador da Taenia adulta, ele vai eliminar as proglótides grávidas. Depois, esses ovos que estão dentro das proglótides no meio, vão estar dentro das proglótides no meio exterior e vão contaminar o ambiente. Depois, o suíno pode ingerir esse ovo, no caso da Taenia solium, né? O suíno pode ingerir esses ovos e vai haver a formação de cisticercos. E vai haver a formação de cisticerco celulose, que é o nome que a gente dá a esse cisticerco quando está na carne suína. A formação desse cisticerco nos músculos do porco. Depois o homem vai ingerir a carne crua ou carne mal cozida com esse cisticerco na carne suína. E estes cisticercos, ao chegar no intestino delgado humano, darão origem ao verme adulto, que 3 meses após a infecção começará a eliminar proglótide nas fezes. Já a Taenia saginata vai apresentar um ciclo muito semelhante, só que não vai ser o porco, vai ser o boi, os bovinos. E eles vão ser o nosso hospedeiro intermediário. Aqui nessa outra figura do outro lado, você pode conferir com mais detalhes, qualquer coisa, pausa o vídeo. Mas aqui a gente vai ter a liberação de proglótides, tanto da Taenia solium, pode ser da Taenia solium ou da Taenia saginata. Dentro dessas proglótides vão ter milhares de ovos. Esses ovos, quando eles estão viáveis, maduros, eles podem o quê? Vai haver a contaminação, vai haver a infecção das vacas não infectadas pela Taenia saginata e dos porcos pela Taenia solium ao consumir a água contaminada ou o alimento desses animais que foi contaminado por esses ovos dentro dessas proglótides. E aí os ovos podem eclodir no intestino e se espalhar pelo corpo, pelo organismo desses animais. Esses ovos infectam os músculos. E aí o que vai acontecer? O ser humano, eles vão ser infectados comendo a carne tanto do boi ou a carne do porco. E aqui a gente vê esses adultos no intestino com várias proglótides. Maravilha? As proglótides iniciais, mais próximas da cabeça, a gente chama de proglótides imaturas. Já as proglótides mais distantes da cabeça, a gente chama de proglótide madura. Aqui nessa imagem, se eu perguntar a você qual tipo de cisticerco é esse? Exatamente, quem falou cisticerco de Taenia solium acertou, porque você está vendo o escólex aí, né? Com vários acúlios. E fica a larvazinha dentro. Maravilha? Lembre-se, o hospedeiro definitivo é o homem, o hospedeiro intermediário é o porco ou o boi, é um ciclo heteroxênico. Professor, sintomas e sinais. Vamos lá. Sintomas e sinais da teníase. Como a teníase ela é conhecida também como solitária, as pessoas confundem, elas acham que só tem uma tênia no intestino. Mas não, pessoas infectadas, elas são infectadas normalmente por mais de uma tênia da mesma espécie. Continuando, essa tênia ela vai dar origem a fenômenos tóxico-alérgicos através de substâncias que ela vai excretar no trato gastrointestinal. Vai haver hemorragias através da fixação na mucosa
Veja, se for a tênia sóleo, obviamente essa hemorragia ela vai ser um pouco mais intensa, porque tem o rosto com os acúlios que vão se fixar. Eu vou botar uma imagem agora para você ver o que acontece no intestino. Observou? Pronto. Em relação à teníase ainda, ela destrói o epitélio, produz uma inflamação com um infiltrado celular, com hipo ou hipersecreção. Essa tênia ela vai competir por nutrientes. Existem pessoas malucas aí que inclusive ingerem esse parasita para poder emagrecer. É uma loucura, entendeu? Porque não vai só emagrecer, vai gerar diversos outros problemas. Então vai competir por nutrientes, gerando tonturas, astenia, apetite excessivo, aquela pessoa que come de tudo, quer comer toda hora. Por quê? Porque não vai estar alimentando só ela, mas o parasita dentro dela. Náuseas, vômitos, alargamento do abdômen, dores em vários graus de intensidade, em diferentes regiões do abdômen e perda de peso. Nós podemos citar aí da obstrução intestinal provocada pelo estróbilo e pode haver ainda a entrada de uma proglótide no apêndice, mas só que isso é mais raro, não dá para vocês verem aí essa informação, beleza? Professor, sintomas e sinais da cisticercose. Vamos lá. Provocam lesões mais graves. É uma doença pleomórfica, ou seja, pode alojar-se, cisticerco pode alojar-se em diversas partes do organismo. Por exemplo, como tecidos musculares, tecidos subcutâneos, glândulas mamárias mais raramente, né? No globo ocular e no sistema nervoso central. Pessoal, no sistema nervoso central há um tropismo muito grande, correspondente a 79% a 96%. É uma preferência que esse cisticerco tem de desenvolver no sistema nervoso central. Pode se desenvolver na região intramedular e isso tudo vai gerar repercussões clínicas. Os fatores importantes que a gente deve considerar na cisticercose. A gente deve considerar o número de cisticercos, o tamanho deles, a localização deles, o estado de desenvolvimento, se eles estão viáveis, se eles estão em degeneração. No momento que eles estão em degeneração, vai gerar sintomas mais agudos, ou se eles estão calcificados. Quando o parasita morre dentro do cisticerco, vai haver uma calcificação, e é uma coisa mais positiva do que quando ele está em degeneração. Significa que ele vai estar provavelmente inativo. Nós precisamos prestar atenção também na resposta imunológica do hospedeiro aos antígenos da larva. Os antígenos da larva presentes no cisticerco, né? Em relação à cisticercose muscular ou subcutânea, ela normalmente é assintomática, no máximo vai gerar uma reação local ali e pode haver uma membrana adventícia fibrosa que vai recobrir esse cisticerco. Quando o parasita morre, o que acontece? Há uma calcificação, como eu já falei para vocês, e se forem muitos cisticercos, pode gerar dor no músculo, fadiga e cãibra. Quando atinge as mamas, o que a gente vai poder notar? A formação de nódulos indolores com limites precisos. São nódulos que são móveis e ainda a gente poderá observar uma tumorização associada a processos inflamatórios, que é quando há uma degeneração desse cisticerco. A cisticercose ocular vai haver a instalação do cisticerco na retina e aí vai deslocar essa retina, pode haver a perfuração, podendo atingir o humor vítreo. As consequências são reações inflamatórias nessa região, que vai poder danificar, fazer que haja perca parcial ou total da visão, reações exudativas ou pacificação do humor vítreo e uveites, que é uma característica bem marcante. Como eu falei, pode haver perda parcial total da visão, a desorganização intraocular e você pode chegar até a perder o olho. No sistema nervoso central, ele vai poder se instalar na região do parênquima, pode haver inflamação naquela região, que vai ser extremamente negativo, precisa ser tratada essa inflamação. Pode haver fibrose do tecido, granulomas e calcificações. Aqui nós vemos a neurocisticercose humana, algumas imagens de tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, que a gente vê a cisticercose humana cerebral, cisticercose maciça, uma imagem de ressonância magnética aqui.
Esse caso aqui já está bem grave. E aqui a gente tem os sinais iniciais da inflamação em torno do cisticerco. Veja aqui que a coloração nessa região próxima, ela é diferenciada. Aqui a gente tem outras imagens mostrando um caso mais grave. E aqui uma lesão mais localizada. Quando dá neurocisticercose humana, quais são os sintomas e sinais? Pode dar em qualquer parte do sistema nervoso, geralmente vai haver de 7 a 10 cistos. Os sintomas e tempo dependem do local, mas podem gerar convulsões. 50% dos casos de neurocisticercose humana vai gerar convulsões, vai gerar um déficit motor, pode gerar um distúrbio visuais, dores de cabeça intensas e náuseas, e pode gerar até a depressão. A neurocisticercose, ela é a causa de 26,3% a 53,8% das epilepsias em países em desenvolvimento. Aqui você tem mais uma figura, se você quiser observar ela com mais detalhes, pausa o vídeo. Aqui nós temos mais figuras, a neurocisticercose muscular ou subcutânea. Você tem vários nódulos formados pelos cisticercos, que a gente tem mais figuras. O caso da uveíte, da cisticercose ocular, que a gente tem algumas imagens de como seria isso. Aqui uma imagem da cisticercose disseminada em várias regiões do corpo. Aqui a gente tem a neurocisticercose através de uma tomografia do crânio, mostrando várias lesões císticas e calcificadas pelo parênquima, na região do parênquima. Na letra B nós temos corte tomográfico do crânio com contraste endovenoso. Enfim, você pode pausar e visualizar melhor como seria. E aqui, a cisticercose no olho humano, e pode ocorrer até na musculatura da língua. Olha, cuidado quando for comprar carne de porco e a carne bovina. Aí estão algumas fotos desse cisticerco presente na musculatura da carne de porco e da carne bovina. Profilaxia é impedir o acesso do suíno e do bovino às fezes humanas, porque esses animais podem se contaminar através das fezes humanas. Melhoramento do sistema dos serviços de água, esgoto ou fossa. A gente sabe que a gente pode acabar ingerindo um ovo que está contaminando um alimento ou até mesmo a nossa água. O tratamento em massa dos casos de humano nas populações-alvo. Instituir um serviço regular de educação à saúde envolvendo as professoras primárias e líderes comunitários. Eu, através desse vídeo, estou fazendo um trabalho de educação sanitária. Agora você está se treinando para impedir, para se proteger dessa doença. Orientar a população a não comer carne crua ou mal cozida. Se você tem uma carne bem passada, você consegue destruir esse cisticerco. Então, evite comer carne crua ou mal cozida, beleza? Estimular a melhoria do sistema de criação de animais e inspeção rigorosa das carnes e fiscalização dos matadouros, para que esses filhos de uma égua desses açougueiros não coloquem para a gente comer carne com cisticerco. Diagnóstico e tratamento da ateníase. O diagnóstico, você vai procurar ovos nas fezes. Você pode fazer o exame de fita adesiva, que é a fita gomada, que vai observar, vai ter uma chance de 90% de identificar a tênia saginata. Ou você vai procurar as proglótides grávidas nas fezes. Isso vai funcionar muito bem. O tratamento normalmente é feito, o tratamento da ateníase, você vai usar praziquantel dose única, de 10 a 20 mg por quilo, e o niclosamida, dose única, mastigável. Na cisticercose, o diagnóstico ele vai ser através de imagem, da tomografia computadorizada ou da ressonância nuclear magnética, que é um pouco mais detalhado, mas pode também fazer o exame sorológico através de ELISA. O tratamento da cisticercose vai ser por remoção cirúrgica. Você vai usar o albendazol ou praziquantel. É mais recomendado que você use um corticoide para evitar a inflamação, a degeneração. Isso vai intensificar os sintomas dessa inflamação, essa degeneração dessas larvas. Então você usa um corticoide mais o albendazol e o uso de antiepiléticos.
Os exames aqui, ó, eu detalhei melhor do lado, para a gente reforçar. A literatura, o Neves, ele diz o seguinte: os exames vai ser pesquisa das proglótides e mais raramente dos ovos de tênia nas fezes pelo método rotineiros ou pelo método de fita gomada, isso aí para identificar os ovos, mas a gente tem a preferência para a pesquisa das proglótides. Quando você vai pesquisar as proglótides nas fezes, qual é a técnica que você utiliza? A técnica de tamitação, que é a lavagem dessas fezes em peneira fina para revelar as proglótides. Aí pela sua morfologia você vai saber se é tênia sólida ou tênia saginata. Você também pode fazer o teste de ELISA, que vai detectar antígenos de ovos de tênia, tanto saginata como tênia sólida. E na cisticercose, na neurocisticercose, você vai observar o quê? Você vai fazer um raio-x. Esse raio-x ele só vai poder identificar os cisticercos que já estão calcificados, tá? E você vai poder utilizar, mas é recomendado que você utilize a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. Elas vão identificar qual é a localização, o número, as fases de desenvolvimento, a involução desses cisticercos. Mais recomendado é que seja a ressonância nuclear magnética, que ela é mais sensível para detectar todas essas questões, todos esses fatores. Aqui nesse slide, ainda sobre diagnóstico e tratamento, a gente pode observar que a gente vai utilizar, né, praziquantel, niclosamida e o albendazol, ou o albendazol. O praziquantel, o mecanismo de ação, interação com os fosfolipídios e proteínas que vão afetar o transporte de íon nesses parasitas. Vai haver contrações na musculatura e vascularização do tegumento. O niclosamida, o tratamento, o mecanismo de ação vai inibir a fosforilação oxidativa e causar paralisia desse parasita, levando ao desprendimento e desintegração desse verme. O niclosamida vai ser o purgante. E ainda o albendazol. O mecanismo de ação do albendazol inibe a polimerização da tubulina nos microtúbulos, vai diminuir a captação de glicose com larvas e adultos e, portanto, vai impedir a produção de energia, vai haver a imobilização desse parasita e a morte dele.